paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos dando início a mais uma videoaula da Sala Abraão Digital. E nós estamos aí chegando já ao final de mais um trimestre, né? Quarto trimestre de 2023, até os confins da terra. Estamos falando sobre missões, evangelização, pregar as boas novas de salvação, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje já é a lição de número 12, olha, hein? Depois dessa lição só temos mais duas e termina o trimestre, termina o ano. E hoje vamos falar apenas sobre a igreja de Antioquia, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Textuário, Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, perceba que a igreja estava reunida, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Não tem como fazer missões se não tiver a presença gloriosa do Espírito Santo direcionando, orientando e enviando os seus filhos para o campo missionário. Por isso que a verdade prática vai dizer: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. Quer ter sucesso na obra missionária, tem que ter a direção do Espírito Santo. Tem que ter uma oração, um jejum, e aí sim o Espírito Santo vai estar usando, falando com as pessoas e direcionando o seu povo. O conteúdo dessa lição, vamos ver no tópico 1, 2 e 3, a igreja de Antioquia, sua natureza e características, uma igreja missionária efetiva, com ações e o serviço de missões. O objetivo da lição é apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia, expor sua natureza missionária, que ela realmente era uma igreja, era um polo missionário, né, lá em Antioquia da Síria, e enfatizar o serviço de missões em Antioquia. No tópico 1, a igreja de Antioquia, sua natureza e características. Vale ressaltar que tem duas Antioquias aqui. Nessa primeira viagem missionária que Paulo faz, ele vai em Antioquia da Pisídia. A Antioquia da Pisídia foi uma das igrejas que ele passou, fundou ali, e ele prega na sinagoga, né? Ele vai num sábado ali, até deixei em Atos 13, 14, 52, para você se aprofundar um pouco. Ele prega ali para os judeus, que no primeiro momento eles gostam, tá tendo muito bem, mas depois sente uns ciúmes e acaba perseguindo, e Paulo tem que fugir de lá junto com Barnabé. Mas o assunto da lição de hoje é especificamente a Antioquia da Síria. É isso que nós vamos estudar. E essa Antioquia da Síria teve a sua importância por quê? Porque quando houve a morte do primeiro mártir da igreja, que foi o diácono Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, em Jerusalém ele é morto a pedradas. Essa morte dele fez com que a igreja se espalhasse, se esparramasse, né? E eles avançam, e avançando eles vão parar ali em Chipre, eles vão parar ali na Fenícia, e eles vão também subindo um pouco mais ao norte, lá na Antioquia da Síria. Como você pode ver no mapa que eu coloquei aí, ó, lá à direita no meio do mapa tá lá circulado Antioquia com balão azul. Esse círculo azul é a Antioquia da Síria, é aqui que é o polo missionário que nós vamos tratar da lição de hoje. Um pouco mais à esquerda acima ali tem a Antioquia da Pisídia. É lá que nessa primeira viagem missionária Paulo prega e depois acaba sendo perseguido e tem que sair de lá às pressas. Mas o que vamos tratar hoje é somente sobre a Antioquia da Síria. Qual é a sua importância? Com a morte de Estevão, os irmãos avançam e começam a se espalhar, e é lá que muitos se alojam. É o que a Bíblia vai falar em Atos capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, ou seja, por causa da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então perceba que eles subiram se espalhando e começaram a pregar somente aos judeus. Veja que aqui embaixo no mapa você vai ver ali, ó, Egito, um pouquinho mais para cima à direita, Jerusalém. Ali ocorreu a morte de Estevão, e com a dispersão, ele sobe um pouquinho, o povo dispersa para a ilha à esquerda de Chipre, sobe um pouco ao norte para Fenícia e mais ao norte ainda para Antioquia da Síria. Mas esse povo, quando está subindo, está pregando somente aos judeus, falando da ressurreição de Cristo, falando que ele é o Salvador, né? Só que mais adiante, ó, e havia entre esses irmãos que se dispersaram alguns varões de Chipre e de Cirene. Chipre é essa ilha que está bem ao meio aí. Mas se você pegar no mapa aqui embaixo, mais à esquerda ali, você vai ver a cidade de Cirene. Então tinha irmãos de Cirene e também de Chipre que estavam agora em Antioquia e começam a pregar o evangelho. Mas de que forma? Os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então perceba que esses irmãos não estavam agora preocupados em pregar somente aos judeus, mas agora já estavam anunciando. E quem eram esses irmãos? Não dá para saber, porque a dispersão eram homens simples que converteram a Cristo. Então já não eram mais aqueles homens indoutos, ou melhor, doutos, profetas, não, eram homens
simples, que saíram pregando o evangelho a todos os povos. É claro que Antioquia se fortaleceu de tal forma que chegou a surgir profetas, doutores, homens da lei e se tornou um polo missionário que nós vamos ver daqui a pouco. E a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então perceba a responsabilidade e a importância de Antioquia da Síria, porque eles se concentraram ali. E é interessante que houve muitas conversões, e começou os gregos e conversou os gentios a se converter a Cristo, e aquilo se espalhou, aquela notícia, a tal ponto que chegou a Jerusalém aos apóstolos. E os apóstolos o que fizeram? Enviaram Barnabé, que era um homem de Deus, respeitado no meio do povo, e enviou ele, falou, vai lá e verifica o que está acontecendo em Antioquia da Síria. Quando ele chega lá, ele vê o povo gentil se convertendo, a igreja se alegrando, a igreja crescendo, e ele fica tão feliz e ele incentiva o povo a continuar. E nesse interim, Saulo, que era o perseguidor da igreja, já tinha se convertido e estava em Tarso. Se você olhar aí no mapa, um pouquinho acima à esquerda, tem lá a região de Tarso. Paulo é acionado por Barnabé ali e vão para Antioquia e fica por um ano ali servindo ao Senhor. E o que é que a Bíblia vai dizer? Que eles estavam constantemente em oração e em jejum. E um ano depois de tanta oração e jejum, o Espírito Santo falou, apartar-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Olha que interessante, é o que a gente vê nesse slide aqui anterior, que Antioquia da Síria tem a sua importância, por quê? Porque ela era uma das 3 maiores cidades da época de importância do Império Romano. E tamanha era a importância que ela tinha 500 mil habitantes, ela era conhecida como a Rainha do Oriente, não tinha como, muitos povos, raças e línguas se concentravam ali, passavam por ali, então ela era fundamental, a tal ponto que se tornou Antioquia da Síria como a segunda capital do cristianismo. Como assim? A primeira capital é Jerusalém, dali que iniciou a igreja, mas espalhou-se com a morte de Estevão e se tornou então a Antioquia da Síria a segunda capital do cristianismo. Por que isso? Porque é justamente onde surge o termo igreja e a primeira vez o nome de cristãos. É o que está em Atos capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que depois de um ano que estavam lá reunidos, servos de Deus, naquela igreja, estavam reunidos onde? Naquela igreja. Olha aqui, surge o termo igreja em Antioquia. E ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então é aqui que surge pela primeira vez a palavra cristão, é aqui que surge também a palavra igreja, onde tem o povo reunido ali, e essa igreja foi fundada por gentios, por povos que se espalharam e que se concentraram ali. E isso é interessante, porque essa região aí da Antioquia da Síria se tornou muito importante, por quê? Porque das 3 viagens missionárias que Paulo fez, todas elas partiram de Antioquia da Síria. Por isso que se tornou um polo missionário. Paulo ele sai junto com Barnabé na sua primeira viagem missionária, e é o assunto da lição hoje, é somente a primeira viagem missionária. Ele sai dali de Antioquia da Síria, faz toda uma volta em 10 cidades e retorna novamente para Antioquia e traz um relatório aos irmãos. É interessante, eu deixei lá embaixo falando que Barnabé é enviado de Jerusalém para constatar essas conversões, é o que está em Atos 11, 22. E ele entende e vê essa obra linda e traz um relatório para os irmãos em Jerusalém, que ficam todos admirados de como Deus está salvando essas almas. Então veja a tamanha importância de Antioquia, como eu deixei aí descrito nesse mapa. Pois bem, no tópico 2 nós vamos ver que a igreja era efetivamente missionária. Essa igreja de Antioquia. É de lá que parte as 3 viagens de Paulo, né? E essa liderança, esse povo que começou a crescer ali, a igreja começou a crescer, surgiam nela profetas, surgiam nela doutores. O que é um profeta? Era aquele que tem o dom de transmitir a mensagem de Deus. Então tinha profetas ali, homens que transmitiam a verdadeira palavra do Senhor, doutores, homens que ensinavam a palavra do Senhor. E é interessante que essa igreja de Antioquia não fazia acepção de pessoas, não fazia não, a tal ponto de ter aí alguns nomes de pessoas que se converteram, não eram judeus, e se converteram a Cristo e começaram a fazer a obra de Deus. É o que a Bíblia também vai mostrar o nome deles em Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Por isso que eu coloquei, ó, Simeão, ele era um negro africano, não era judeu, mas tinha se convertido. Manaém era irmão do rei Herodes, o rei Herodes que matou João Batista, era lá, se converteu também a Cristo. Saulo, quem era Saulo? Saulo era um fariseu, perseguidor da igreja.
né? Lúcio, quem que Lúcio era? Era um sirineu também africano. Então perceba, irmãos, que tinha gente de várias misturas de raça e línguas, contudo unidos por Cristo Jesus. Veja a tamanha importância dessa cidade de Antioquia da Síria. Ainda falando desses líderes dessa igreja, eles sempre estavam voltados na oração e no jejum. Não tem como fazer obra missionária se não estiver orando. Você olha uma igreja, se ela não estiver preocupada com missões, é porque ela também não tem orado e não está jejuando. Porque quando a igreja, irmão, se volta para a oração, quando a igreja, irmão, se volta para orar, não tem como. O Espírito Santo, ele mexe com o coração dos crentes, gera aquele amor, a vontade de ganhar almas para Cristo Jesus. Então é importante ter sempre a condução do Espírito Santo no trabalho de missões. Aí sim a igreja cresce. E não adianta, a sua igreja não cresce, a sua igreja não está aumentando o número de membros, só fica vazia nos cultos, é porque não estamos dando valor no culto de missões. É porque não estamos dando valor em fazer missões, em ir à busca de almas. Mas demos valor e você vai ver como a sua igreja vai encher e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Pois bem, no tópico 3 nós vamos ver o quê? O serviço de missões, né? O serviço de missões. É interessante aqui no slide anterior que nós vemos que o próprio Espírito Santo foi quem disse: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então veja que é o próprio Espírito Santo quem separa, quem envia, e eles saem para fazer essa obra missionária que está nesse mapa que eu deixei aqui também. Eu sei que a letra está miúda, mas de repente você consegue pausar aí e enxergar aí. Bom, eu vou trazer um resumo rápido, eles fizeram passagem por 10 cidades, né? E nessas 10 cidades implanta a igreja, ganha alma para Cristo, é perseguido, passam problemas, operam milagres, Deus usa eles de forma tremenda. E é Saulo e Barnabé que saem nessa primeira viagem. E é interessante notar que no retorno da viagem, eles trazem um relatório para a igreja. E aqui vale ressaltar que o missionário, ele tem o dever também de trazer um relatório. É o que diz Atos capítulo 14, versículo 25. E dali navegaram para Antioquia, ou seja, estão retornando agora para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Tá vendo? Missão dada, missão cumprida. Já tinham cumprido a missão que o Espírito Santo tinha dado de ir evangelizar nessa primeira viagem. E quando chegaram em Antioquia e reuniram a igreja, trouxeram um relatório. Quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então muitos que não eram judeus se converteram, os gentios e judeus também. Ou seja, Deus fez uma grande obra através desses homens no campo missionário. E aqui vale ressaltar que o missionário, quando está no campo de batalha, ele tem que responder aos homens, sim. Então não tem essa de que um missionário eu sou independente e eu não respondo a homens, eu só respondo a Deus. Isso não existe. Missionário que tem a chama ardendo no coração e está sendo enviado no campo missionário por alguma igreja, ele tem que trazer o relatório. É só seguir o exemplo de Paulo. Paulo fez isso, deu certo, alegrou o coração dos irmãos e foi enviado depois para uma segunda viagem, depois para uma terceira viagem missionária. Então veja a importância do missionário trazer um relatório, ser humilde e apresentar as grandes obras que Deus faz através dele no campo missionário. Os missionários, por sua vez, num campo de batalha, sofrem aflições. Infelizmente, não tem como escapar disso. Você vê que alguns até morrem, foi o caso de Estevão, que pregando, anunciando as boas novas, morreu apedrejado. Mas a morte dele surtiu aí a expansão da igreja, de tal forma que ela se espalhou e foi parar em Antioquia. Antioquia se tornou um polo missionário que enviou muitos missionários e cresceu grandemente. É lá que o nome cristão aparece pela primeira vez, né? Os seguidores de Cristo, aquele que segue verdadeiramente a Cristo de corpo, alma e espírito. No campo missionário ele vai ter sim oposição, vai ter obstáculo, mas meu amigo missionário, não tenha medo. Não se sinta afligido. Você vai sair com a sua família, pregar o evangelho, mas entenda que o Espírito Santo estará contigo. Aconteça o que acontecer. É o que vai te consolar. E todo missionário tem esse salmo no seu coração, 126. Os que semeiam em lágrimas
cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, olha a imagem do lado aí, ó, uma mão cheia de semente já germinando, né? Então aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Certamente, missionário, você está levando a mensagem da cruz, está padecendo dificuldades, aflições, mas já já você vai ver o fruto. Você vai ver essas vidas crescendo e frutificando, como Paulo, como Barnabé, Paulo e Silas fizeram na sua segunda viagem missionária. Veja que Deus usou e muitas igrejas foram implantadas, foram crescendo e ganharam para Cristo Jesus muitas almas. Pois bem, essa é a lição desse mês, né, desse dia, dessa semana, que o Senhor Deus possa te abençoar e que possamos aprender como a igreja de Antioquia, que não fez acepção de pessoas, mas reuniu povos, raças e línguas e se converteram a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.